Olá, é Calé, boa noite. Esse é o sexto vídeo. Nesse sexto vídeo eu vou falar do primeiro filho do segundo casamento de Odudua. Odudua que se casou com a segunda esposa chamada Opauká, que era considerada a terceira Yamin Oxorongá mais respeitada, a terceira feiticeira mais respeitada. Esse filho se chamava Oxotocan Sossô, feiticeiro de uma só flecha. O que acontece? Até nos dias atuais, nos dias de hoje, na cidade de Ifé, existe o ritual do Iame, né? Para quem não sabe, o Iame é um dos frutos que todos os orixás comem. Todos os orixás aceitam oferendas feitas com Iame. O porquê não é só na parte espiritual, tá? Mas sim na parte material. O Iame ele é um dos PIBs. É um dos frutos, é uma das matérias-primas que a Nigéria produz para aumentar o PIB do país. Então, desde os primórdios da Nigéria, a Nigéria sempre exportou, sempre vendeu iame. Junto com o iame, ela sempre vendeu o noz de cola, que é o obi, e o noz de cola amargo, que é o orobô. Tanto que o obi, ele é um dos frutos que se faz a Coca-Cola. Vocês podem, um dia que vocês comprarem a Coca-Cola, pode olhar lá no rótulo, vai olhar lá as essências, o material de composição que se faz a Coca-Cola. E um dos materiais, além da cafeína, é o noz de cola. Que a cafeína sai do noz de cola. A cafeína não vem só de café, certo? Então, dá-se entender o porquê que todos os ancestrais iorubais aceitam inhame como ebó, oferenda, pois o inhame é produzido na Nigéria há muitos e muitos anos, há mais de 5, 6 mil anos, e eles já faziam, né, trocas com outros povos através disso, do inhame. Eles já vendiam o inhame e, lógico, automaticamente aprenderam também a se alimentar com o inhame. Então, na cidade de Ifé, uma cidade que sempre teve muito inhame, muita plantação de inhame lá era abundante. O que acontecia que uma vez por ano tinha o Festival do Iame. E acontece uma vez por ano até hoje, o Festival do Iame, na cidade de Ilé-Ifé, em homenagem a Odudua. E acontece que existe um Itã que se falam sobre Oxóssi, que ele matou o pássaro e ficou sendo conhecido como Oxóssi e tudo mais. Mas eu vou falar o meu ponto de vista, que eu acredito que tudo também foi um meio, não só a parte religiosa, tirando a parte religiosa, tirando o misticismo, tirando o espiritismo, vamos colocar na prática, na vida real. A política existe há muitos e muitos anos, já existia política, né? Homens que tentavam sobressair em cima de outros homens ou que davam algum jeito de ganhar algo de outra pessoa. Ao meu ver, Oxóssi, até então não era chamado de Oxóssi, não era conhecido como Oxóssi, era Oxotocan Sossô. Ele era o filho do Alafim, o segundo filho do Alafim, o primeiro filho do Alafim do segundo casamento. Esse segundo casamento do Alafim Odudua era com Opauká, terceira Yami Ossorongá. Um dia estava tendo o festival do Iame e as Yami Ossorongá, que não tinham sido convidadas para o festival, mandaram um pássaro encantado para pousar em cima do castelo. Esse pássaro, onde ele pousava, na casa que ele pousava, trazia discórdias, trazia doenças, mortes. E quem mandou esses pássaros? As Yami Ossorongá, ou seja, as tias de Oxotocan Sossô. Antes disso, as Yami Ossorongá, quando estavam sempre juntas, as três irmãs, elas tinham feito um trato de nunca se separarem, de nunca se casarem, nunca serem escravas de homens, né? Tanto que as Yamin Ossorongá são até hoje cultuadas só por mulheres. As Yamin Ossorongá protegem aquelas mulheres que são guerreiras, que vão atrás do seu trabalho, do seu ganha-pão, que não fica dependendo de homem, que não aceita o homem falar alto, né, com ela, que não aceita ser maltratada pelo homem. Então as Yamin Ossorongá protegem essas mulheres. Elas são as ancestrais dessas mulheres. E também, lógico, de todas as mulheres. Porém, elas valorizam muito as mulheres que se impõem, né,
acima dos homens, ou que não deixa os homens sobressair elas. E elas fizeram esse trato de nunca se separar. Porém, a terceira, Yamin, aí chamada de Opal-K, protetora do pé de jaca, ela se casa com Odudua. No segundo casamento, tem o seu primeiro filho com Odudua, chamado Oxotocan Sossô. E estava nesse festival. Nesse festival, como se fala o nome festival, né? Xirê, brincadeira, festa. Tinha muitos convidados, muitos Awon Obá, ou seja, muitos reis, muitos governantes, muitos ministros. E cada rei, cada ministro, cada governante tem a sua guarda pessoal. A sua guarda pessoal que é feita de quem? Caçadores. Como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, os caçadores são, além de ser caçador, além de ser responsável por trazer o alimento para aquela tribo, para aquela cidade, para aqueles povos ali, ele é o guardião, o protetor, ele faz parte da guarda real, da guarda presidencial, como seria hoje em dia aqui no Brasil. Tinha caçadores de flecha, caçadores com lança, caçadores com badog, caçadores de vários tipos de armas ligadas à caça, armas anteriores, armas do tempo dos orixás, além dos faraós, né? E com isso tínhamos naquela festa, aquele grande evento, caçadores de 30, 40, 50 flechas ou até mais. E todos os caçadores foram convocados pelo Alafim Odudua para que tentasse abater aquele pássaro. E o Alafim Odudua, para deixar os caçadores mais à vontade e com mais vontade de conseguir abater o pássaro, ofereceu um reino para que eles tomassem conta e qual caçador que conseguisse matar o pássaro seria também genro dele, ou seja, casaria com uma princesa, uma filha de Odudua. Assim esse homem ia ser senhor, ou obá de uma cidade, ia se casar com a princesa, automaticamente ele ia ser chamado de príncipe. Lógico, todo mundo tentou acertar o pássaro, mas todos erraram. Erraram por quê? Porque o pássaro foi mandado pelas Yamin Ossorongá. O pássaro foi mandado pelas Yamin Ossorongá, tias de Oxotocan Sossô, irmãs de Opal-K, mãe de Oxotocan Sossô. Uma coisa que eu fico sempre assim pensando, por que disso, por que daquilo, é que Oxotocan Sossô ele era o feiticeiro de uma só flecha, o caçador de uma só flecha. Por que ele não foi o primeiro a tentar atirar no pássaro, já que ele só tinha uma flecha? Porque se ele errasse, teria mais caçadores com diversas flechas, diversas lanças, né? Então teriam chance ainda de tentar bater o pássaro, mas não, ele foi o último. Depois que todos erraram, pois o pássaro tinha uma espécie de proteção, né, de um escudo espiritual que protegia ele, Oxotocan Sossô, né, Oxotocan Sossô foi chamado para tentar abater o pássaro, ele era o último. A esperança estava na mão dele. Então, como é de praxe do povo Iorubá, de sempre procurar um babalaô, o sumo sacerdote do culto de Ifá, o homem que é responsável por fazer a comunicação, né, com as divindades que estão no Orum, a mãe de Oxotocan Sossô procurou um babalaô. O babalaô explicou tudo o que ela tinha que fazer, que ela teria que fazer ebó, oferenda, para as Yami Ossorongá, ou seja, para as irmãs dela, para que as irmãs dela aceitassem, se sentissem apaziguadas e tirassem a magia que protegia o pássaro. E assim o Opal-K fez. E as Yami Ossorongá, as irmãs dela, tias de Oxotocan Sossô, aceitaram. Tiraram a magia que protegia o pássaro. Então Oxotocan Sossô atirou a sua única flecha, acertou o peito do pássaro, o pássaro caiu falecido, caiu morto. E todo mundo, todos os reis, todas as pessoas que estavam presentes, que viu aquilo, começou a chamar ele de Okeodé, 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 Oxóssi, Oxóssi. Oque, a palavra Oque significa, né, está indicando que a segunda palavra que vem depois de Oque é algo especial, é algo maravilhoso, é top, é demais, é o top, top, top das galáxias. Né? E a palavra Oxóssi significa popular, conhecido. Então, Okeodé, Oke Oxóssi vai ter a tradução de o melhor caçador, o mais conhecido. Ele seria hoje seria uma espécie de Cristiano Ronaldo da caça naquela época.
E então ele deixou de ser o Oxotocan Sossô e passou a ser Oxóssi. Ganhou o reino para tomar conta, o reino de Ketu, que o pai dele também era dono, pois o pai dele era Alafim, ele era o Alafim, o senhor do castelo, o pai dele, ou Dudua. Então Oxóssi se tornou o Alaketu, senhor de Keto. Até os dias atuais, todos os homens que sentam no trono da cidade de Keto, em Nigéria, é descendente direto de Oxóssi. Então, ao meu ver, aconteceu algum tipo de politicagem aí, né? Desde quando eu falei do começo dos primeiros vídeos aí, no vídeo 1, eu falei que eu ia estar contando aqui sobre ancestrais iorubais e não ia estar falando aqui de parte religiosa, de espiritismo, de ficção científica, como os contos de fadas que muitos sacerdotes infelizmente contam por aí para iludir você, tá? Nós temos que levar em consideração que muitos desses ancestrais que nós cultuamos, eles foram humanos, pois quando falamos ancestrais, nós estamos falando de pessoas que viveram e morreram. E depois da sua morte, foram cultuadas, criaram culto para essas pessoas, por coisas maravilhosas que essas pessoas fizeram, né? Então, eu deixo aqui a minha dúvida sobre algumas lendas que se falam sobre Oxóssi, sobre Ogum, até mesmo sobre os dois ter casado com Oxum, com a mesma mulher, né? Sendo que Oxum foi casada com Ogum, o irmão mais velho de Oxóssi, e Ogum era um homem muito violento, e depois ela se casou com Oxóssi, o irmão querido de Ogum, e mais tarde ela se casa com Xangô, o sobrinho de Ogum e sobrinho de Oxóssi, que era filho de Oraniã, pois Oraniã era o sexto filho de Odudua que era pai de Ogum e pai de Oxóssi. Então, o intuito desses vídeos é tentar tirar um pouco da parte de folclórica, da parte fada, né? Da parte de ficção científica, de algumas lendas que as pessoas contam por aí para iludir as pessoas. Nossos ancestrais foram homens e mulheres que fizeram histórias de verdades e viveram como eu e você. Sangravam, namoravam, tinham filhos, se alimentavam e faziam tudo o que um ser humano faz. Porém, para aquela época, eles eram pessoas dotadas de inteligência e de força. Lembrando, não esqueça de ativar o sininho, dar o like, se inscrever no canal para poder receber notificações dos novos vídeos que vem por aí. Ok? É Calé, Aum Orixá, boa noite, filhos de Orixá, Odabó, até logo.